E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago aqui da Ion Vestibulares e eu vou trazer umas dicas para vocês hoje de atualidades e geopolítica, beleza? Esse é um assunto que eu acho que tem aparecido muito nos últimos anos no vestibular, que é a Primavera Árabe, né? Com várias ramificações, né, dos ocorridos. Então, vou dar algumas dicas de coisas que ainda podem aparecer. A gente faz levantamento dos vestibulares nos últimos anos e a gente vê que esse daqui é um assunto que realmente aparece muito, beleza? Então vamos lá, gente. Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe, na verdade? Movimentos populares pró-democracia no mundo árabe. Gente, lembrando que o mundo árabe, ele está nessa região aqui, tá? Norte da África, Península Arábica e parte do Oriente Médio. Beleza? E em que consistiu, na verdade, esse levante popular? Tá? Por meio de protestos, greves, revoluções, na verdade, contra os ditadores que estavam há muito tempo no poder. Tá? Primeira coisa legal, a curiosidade, é quando que isso teve um estopim de fato, né? Foi um cara, lá em dezembro de 2010, que ele se autoimolou, colocou fogo no próprio corpo em forma de protesto, tá? Ele era um cara que ele trabalhava nas ruas, né, como, sei lá, um similar a camelô, tá? Vendia frutas e etc. E pelas faltas de condições econômicas para ele e para a família, em forma de protesto, ele pôs fogo no corpo. O problema é que esse cara veio a falecer, tá? E daí caiu na mídia internacional e a própria população se revoltou muito com a situação do país do ponto de vista político. E aí tudo se iniciou, tá? Então começaram vários protestos, greves, baseados no quê? Uso de redes sociais. Aqui no Brasil, a gente agora, depois de algum tempo, experimentou algo parecido, né? Vai ter uma manifestação, tal, faz uso da rede social. Isso aqui no mundo árabe começou já em 2010 para 2011, tá? E algumas dicas que eu vou trabalhar com vocês, tem bastante detalhezinhos, mas que são interessantes para a gente poder ter um parâmetro de estudo, tá? Onde tudo começou, então? Outra dica importante. Mapa. Em geografia, geopolítica e atualidades, uma característica muito clara dos vestibulares é fazer uso de imagens, tanto de mapas quanto de charges, fotos e coisas do gênero. Então, onde é a tal da Tunísia, tá? Do mundo árabe? Esse paizinho bem aqui ao norte da África, tá? O que o povo queria na Tunísia? Foi onde foi o início, onde o cara se autoimolou, né? E eles queriam a deposição do então presidente Zine Abedine Ben Ali, beleza? Para vocês terem uma ideia, esse cara governou de 1987 até quando ele foi deposto em 2011, tá? Então, por meio desses protestos populares, eles conseguiram que esse cara renunciasse, tá? Reestruturaram toda a base política, constitucional do país, fizeram uma eleição, teve um mandato desse presidente, não gostaram, nova eleição, já estão no segundo governo eleito. O que eu destaco para a Tunísia, de repente, no vestibular? O início da Primavera Árabe, tá, onde tudo aconteceu, e onde talvez esse movimento mais se aproximou dessa ideia de democracia. A situação da Tunísia está 100% boa? Claro que não. Mas ainda assim você tem aí, eles podem experimentar uma troca de governo e a população ter essa voz ativa. Tranquilo? E aí, uma outra característica da Primavera Árabe, que normalmente aparece, é essa ideia do efeito dominó. Gente, como o mundo árabe tem uma característica muito parecida do ponto de vista linguístico, cultural, histórico e religioso, esse movimento ganhou força em outros países, tá? Eu destaquei para vocês aqui aonde teve queda de governo, na verdade, mas outros países, como por exemplo a Argélia, o Marrocos, Omã, houveram protestos também sem a queda de governo. Eu só coloquei aqui pra gente, na verdade, onde houve queda de governo. Segundo país, gente, é o tal do Egito, tá? Que ele tá aqui. Também, mesmas características, protestos, greves, revoluções, anti-ditadura, tá? E aí eles conseguiram derrubar o presidente Hosni Mubarak, que estava no poder aí há 30 anos, então bastante tempo, também uma concentração de poder muito grande. Beleza, um ano depois da queda dele, em 2012, eles foram às urnas e elegeram Mohamed Morsi, tá? O primeiro presidente civil do país. Legal, também foi um grande passo rumo à democracia. Um ano exato depois, o que acontece? A mídia começa
a não gostar, né, os outros grupos políticos começam a não ter interesse nesse novo governo e ocorre um golpe militar no Egito, tá? Eles marcam uma eleição meio fraudulenta, mais ou menos estranha, e voltam os militares ao poder. General Al-Sisi volta ao poder e o Egito vive hoje uma nova ditadura militar. Se a gente for pegar a ideia de Primavera Árabe, no Egito ela se aplicou, na verdade, da queda do Mubarak até a deposição do Morsi. Hoje a gente vive um novo regime militar no Egito. Isso aqui, inclusive, desta parte da queda do Mohamed Morsi até o golpe, não caiu em vestibular ainda. Então fique esperto, porque pode ser um tema que apareça na tua prova. Terceiro país que a gente tem queda de governo, a Líbia, tá? Líbia, o que os líbios queriam? Queda também do governo, maior democracia e etc. O presidente que caiu, o grande líder, foi o Muammar Gaddafi, tá? Ele estava no poder de 69 até a sua queda em 2011. Duas coisas que eu quero comentar com vocês. Na Líbia, a gente tem um ponto diferente, porque a Líbia é um dos membros da OPEP, portanto, tem petróleo, portanto, teve ação ocidental aqui. A OTAN fez uma intervenção e fez uma coalizão para tentar derrubar o ditador. E conseguiu, tá? Hoje, como que tá a Líbia? Instabilidade política, porque você tem uma estrutura mais tribal na Líbia. São várias etnias diferentes. Agora você tem a possibilidade de um novo poder surgindo e a população não sabe, não consegue, não teve o que é a democracia, não tem uma base para isso. Então começou o quê? Uma certa instabilidade política e uma guerra civil, tá? Crescimento de milícias ou, por exemplo, até o crescimento do Estado Islâmico em algumas regiões aí da Líbia. Então, também se a gente for aplicar a ideia de busca por democracia, na Líbia também não se aplica. Beleza? Outro país que teve queda de governo, aí esse daqui, ó, Península Arábica, Iêmen, beleza? O Iêmen tem um histórico também de guerra civil por conta da Guerra Fria, né? O norte e o sul, um capitalista, o outro socialista, e eles entram também nesses protestos do mundo árabe. O que eles queriam? Queda do ditador Abdullah Saleh, tá? Eles conseguem isso? Até conseguem. Fizeram uma transição política, fizeram uma eleição também que não representa muita coisa, porque quem vence essa eleição é o tal do Awad, que era o vice-presidente do Saleh. Então, na verdade, a estrutura política não muda. E aí a curiosidade do Iêmen, que também não apareceu muito em prova, é isso daqui. Ó. Os caras entram numa guerra civil, tá? De grupos pró-governo, ainda que apoiam tanto o Abdullah Saleh quanto o Awad, contra um grupo chamado Houthis, que também querem o controle e o poder do Iêmen, e um terceiro grupo que é a Al-Qaeda Ansharia, que os caras querem também o controle do Iêmen, tá? Qual é a importância do Iêmen? O Iêmen ele controla a entrada e saída do Golfo de Aden para o Mar Vermelho, num estreito que chama Bab el-Mandeb, tá? Então é uma região de passagem de petroleiros ou de grandes cargueiros. Inclusive, outra dica, nesta região aqui, ela está muito próxima ao Chifre da África. Se a gente for lembrar aqui, um grupo que atua são os piratas da Somália. Tá? Então está uma situação de instabilidade política e guerra civil muito grande. Tá? Cruzando com alguma coisa interessante, para quem assiste Prison Break, a última temporada que foi lançada agora, é uma guerra civil no Iêmen, que é justamente consequência da Primavera Árabe. Beleza? De queda de governo a gente para nesses. E aí a gente fala um pouquinho de Síria, tá? Mesma coisa, movimentos populares contra um ditador, dessa vez Bashar al-Assad. Só que aqui eu coloquei um asterisco, porque esse cara não caiu até agora. E aí a situação na Síria vai se tornar o quê? Uma guerra civil, e aí a gente tem essa questão aqui, ó, crise de migrações de refugiados, que também é uma coisa que tem despencado e vai despencar durante muito tempo no vestibular. Você tem uma condição de instabilidade política, de perseguição de grupos, e aqui, gente, também é bem complicado. Por quê? Você tem forças pró-al-Assad, você tem uma maioria sunita, lembrando que o Bashar al-Assad é alauíta, que é uma vertente do grupo dos xiitas, então eles são uma minoria que governa essa maioria. Você tem uma quantidade grande de cristãos que vivem na Síria. Você tem o Hezbollah, que é um grupo também que atua, que tem o braço armado, considerado terrorista por alguns países, tá? E a gente tem a crise de refugiados. População civil fica refém disso tudo, desse conflito, tá? E aí os caras escolhem principalmente a Europa
para se refugiar. E eles esbarram aqui em outra questão de vestibular, que é a questão da xenofobia e do preconceito. Beleza? Bastante conteúdo, mas eu acho que é uma coisa interessante para vocês estudarem, para vocês terem uma noção, tá? Isso daqui, gente, gira em torno de vestibular. Desde 2011 eu vejo que é uma quantidade de questões que caem nisso e a gente pode ter bastante coisa a partir dessas dicas. Valeu? Um abraço para todo mundo, até!